Este é o 125º ano desde a invenção da gelatina. Aposto que ninguém sabia que eu falaria isso. Um homem chamado Pearl Bixby Waite, que era uma espécie de pau para toda obra, fazia alguns trabalhos de construção e vendia coisas como óleo de cobra para cura médica. Era uma espécie de empreendedor. Ele teve a ideia de misturar frutas em pó com gelatina e açúcar, e sua esposa batizou a criação de gelatina. Bem, ele achou que realmente tinha descoberto algo, então começou a tentar vender. E após alguns meses, as vendas foram fracas e ele estava envolvido em outras coisas e ele ficou impaciente porque a empresa não crescia rápido o suficiente. Então ele encontrou um senhor chamado Arthur Woodward, que concordou em comprar a patente da gelatina por $450. Ele levou um tempo investindo em marketing, distribuição, planejamento, fabricação, até que em 8 anos a gelatina se tornou um negócio de $1 milhão. Isso era muito dinheiro em 1897. Infelizmente, Peter Waite, que a inventou, e sua esposa que deu o nome, e seus herdeiros, que nunca receberam um centavo das 1.100.000 caixas de gelatina vendidas todos os dias. Não sei se foi tanto assim nos últimos 125 anos. Nunca consegui lidar com aquilo. Era divertido brincar com ela, mas eu nunca liguei para a gelatina. O problema foi que Peter Waite não soube esperar. E por causa da sua impaciência, ele perdeu. No Novo Testamento há uma história, uma parábola que Jesus compartilha, especialmente relacionada ao tema da segunda vinda. E aqui estamos, um ano mais perto desse evento. E alguns se perguntam por que tanta demora? Eu acho que será uma boa ideia estudarmos as 10 virgens e o retorno de Jesus, e essa será a parte 1. Nesse estudo, e ela se baseia em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Então, em suas Bíblias, eu vou ler a parábola. Vá para Mateus 25. E enquanto procuram, eu quero que percebam que Mateus 25, as palavras começam em letras vermelhas, enquanto Mateus termina em letras vermelhas. Não houve divisões de capítulos. Mateus 25 é uma continuação do que chamaríamos de discurso do Monte das Oliveiras, em que Jesus está falando sobre os sinais de sua vinda. Portanto, tudo faz parte. Você também notará que a primeira palavra é então, o que significa que é uma continuação de algo que ele estava dizendo antes. Portanto, entenderemos melhor do que se trata a parábola se olharmos também para Mateus 24. Mas vamos começar com o verso 1 de Mateus 25 e leremos até o verso 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos! E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma parábola muito importante porque você está na história.
está falando de pessoas que professam acreditar em Jesus, mas algumas creem e outras não. Umas são sábias, outras tolas. E eu creio que nenhum de nós quer estar na segunda categoria e, portanto, é importante que estudemos isso. E ela trata especificamente do tempo em que estamos vivendo agora. Agora, você só encontrará essa parábola no livro de Mateus. Você a encontra em Lucas, capítulo 21, capítulo 17, trechos do discurso do Monte das Oliveiras, onde ele fala sobre a sua segunda vinda. Você a encontra em Marcos, capítulo 13, mas esse é o único lugar em que essa parábola específica aparece. Portanto, é necessário que haja alguma explicação à medida que prosseguimos. A propósito, há uma citação interessante no livro Parábolas de Jesus, aquela clássica página 406 que fala sobre as parábolas. Ele contou a seus discípulos a história das 10 virgens, ilustrando a experiência da igreja que viverá pouco antes de sua segunda vinda. Portanto, isso se aplica àqueles que viveram pouco antes da sua segunda vinda. Isso está claro a partir da parábola no contexto. Você precisa entender algo sobre um casamento judaico que era muito diferente, e eu me refiro a um casamento judaico na época de Jesus, porque eles evoluíram ao longo dos anos. Nos tempos bíblicos, na época de Cristo, quando duas pessoas iam se casar, não era um evento rápido, elas não iam a uma capela de casamento drive-thru de Elvis Presley em Las Vegas. Em primeiro lugar, em grande parte era organizado pelos pais. Mas não tanto quanto na Índia, onde os pais faziam isso sem nunca consultar os jovens. Os jovens estavam envolvidos. Você encontra isso no livro de Juízes, quando Sansão chega aos seus pais e diz: "Vou encontrar uma garota, traga ela para mim." Mas teve que passar por seu pai. E tanto o pai da noiva quanto do noivo são mencionados na história de Sansão porque foram essenciais na organização do casamento. Parte da razão para isso é que o noivo tinha que pagar um dote e o pai do noivo estava envolvido nisso. Portanto, uma vez que se decidia que os dois seriam um bom partido, os pais se encontravam, acertavam o valor do dote e então realizavam a primeira parte do casamento, que era separada por até 1 ano da segunda parte do casamento. Era chamado de noivado, a cerimônia de aliança. Atenção aí! Então, a primeira parte era uma aliança. E era quando as famílias se reuniam e o pai pagava o dote. A noiva e o noivo podiam ver o compromisso. E algo que você ainda vê em um casamento judaico ainda hoje é que o noivo, ele recebe uma taça de vinho. Ele bebe de uma taça, ela também, da mesma taça. Depois eles a embrulham e ele esmaga a taça com o pé. Significa que ninguém mais deve beber dessa taça. Alguém já viu isso em um casamento judaico? Lembram-se de quando Jesus disse: "Vocês são capazes de beber do cálice que eu beberei"? Há muitas palavras de um casamento judaico nas parábolas. Então, depois que o pacto era feito, eles não saíam correndo para a lua de mel. Esse era o noivado, o pacto. Agora ele tinha que ir embora e se preparar. E ele voltaria para a casa de seu pai e construiria um lugar longe de seus pais, mais perto, geralmente na propriedade ou nas proximidades. E a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Era aí que o rapaz se mudava. E geralmente, em algum lugar próximo à fazenda, ele construía sua própria casa, o que podia levar algum tempo, e ele tentava plantar seus próprios campos e se estabelecer. E ela nunca sabia exatamente quando ele terminaria, mas geralmente havia algum aviso. Depois ele vinha buscar a noiva e levá-la de volta para a casa de seu pai. E essas virgens iriam encontrá-los, elas eram as amigas, as damas de honra, e elas iriam com a noiva e iluminariam o caminho. Geralmente faziam isso à noite, porque geralmente fazia calor, era uma sociedade agrícola e era uma época de festa. Então, quando Jesus contou essa parábola, todos entenderam. Agora nós precisamos saber mais sobre isso para entender o contexto do que ele estava falando. Então, ele a levava de volta à casa do pai e a festa de casamento podia durar até 7 dias. Lembram da história de Jacó? Houve uma festa de casamento de 7 dias e, finalmente, ele entrou na tenda, na morada de sua noiva, e eis que era Lia, mas esse é um outro sermão. Então o pai disse: "Bem, você também cumprirá os 7 dias por Raquel, e eu lhe darei as 2 moças." E você lembra da festa de Sansão? Teve um enigma durante os 7 dias da festa. Então era muito comum ter entre 5 e 7 dias de festa.
Com esse pano de fundo, vocês podem entender. Eu fiz uma pequena pesquisa ao me preparar para essa mensagem e fiquei surpreso ao saber que, bem, nos tempos bíblicos, quando se casavam, normalmente, as moças se casavam bem jovens, entre 12 e 15 anos, e achavam que estavam na idade de se casar. E os rapazes talvez alguns anos mais velhos. E podemos pensar que isso é muito irresponsável, mas qual estado você acha que tem as leis de casamento mais jovens da América do Norte? Massachusetts. Isso também me surpreendeu. Moças com 12 anos e rapazes com 14, mas isso não acontece com frequência, porque se um rapaz tiver 17 anos e casar com uma garota de 12, isso se chama... Sim, é contra a lei. Então, eu só achei isso interessante, mas eles normalmente se casavam muito jovens nessa época. E uma coisa que notaremos agora ao analisarmos os diferentes símbolos da parábola é que temos as virgens sábias e as virgens tolas. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada no número 10. O que isso significa? Não temos certeza se o 10 é exatamente o número perfeito na Bíblia. É um dos números usados, é claro, para os 10 mandamentos. Joséfo nos conta que, de acordo com a lei judaica, como os judeus estavam espalhados pelo Império Romano, eles não podiam celebrar a Páscoa a menos que tivessem 10 pessoas na comunidade que fossem judaicas. E eu li em outro lugar que um casamento judaico precisava ter pelo menos 10 pessoas presentes para ter testemunhas suficientes. Portanto, embora sejam 10, eu não tenho certeza. Quando ele diz que havia 5 sábias e 5 tolas, não significa que 50% dos cristãos professos estão perdidos. Eu acho que Jesus divide ao meio assim como ele fez quando disse: 2 homens estão no campo, um é levado, outro deixado, ou seja, meio a meio. 2 moendo, uma é levada, outra fica. 2 homens dormindo, um é levado e o outro fica. Basicamente, ele está dizendo, não se sabe se eles estão fazendo as mesmas coisas externamente. Essas moças, todas têm lâmpadas. Todas elas sacrificaram tempo para vir ao casamento. Provavelmente todas estão usando roupas semelhantes. Portanto, em todos os aspectos, elas pelo menos sabem sobre a noiva e as pessoas do casamento. Elas parecem iguais, mas há uma diferença. Vamos descobrir mais a respeito. Então, vamos dar uma olhada, vamos falar sobre as lâmpadas, o que significa o óleo, o que significa as virgens. Vamos falar sobre as virgens. Elas são as que professam uma fé pura. Agora, a noiva de Cristo é a igreja em geral ao longo de todo o tempo. Esses são os crentes com os quais Cristo se casará no final dos 1000 anos. Lembram da parábola que Jesus nos conta? Como ilustração em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós usamos a palavra mansão, mas na verdade são moradas. Eu diria câmaras de casamento. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar para vocês. Ele sabia exatamente o que estava falando. E se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. É aí que ele recupera sua noiva, leva-a de volta para o casamento. A noiva, quando ele vem, são os crentes de todos os tempos, os vivos que permaneceram e os ressuscitados. Então todos os crentes estão ali, certo? Traz de volta à casa do Pai para essa grande festa e celebração, e Apocalipse também confirma isso. Você pode ler que uma mulher é frequentemente simbolizada como uma igreja. Jeremias 6, verso 2. Eu comparei a filha de Sião a uma mulher amável e delicada. Lemos em Apocalipse capítulo 14, verso 4. Estes, os 144.000, são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São os crentes salvos, mas a palavra virgem é usada. Esses são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. O que qualifica as virgens sábias? É muito fácil se confundir aqui. Eu lembro de quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensava que ela era chamada de King James Virgin. Mas alguém me corrigiu. São elas que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Elas foram redimidas dentre os homens, sendo as primícias do Cordeiro para Deus. Aqui diz que 5 eram sábias. A palavra 5 aí é penta.
É como o pentágono, 5 lados. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, penta significa 5 e diz que elas são phronimos, que é a palavra grega para sábio, que significa sensato, sábio, de bom senso. Portanto, 5 delas são phronimos. Mas o que é ser sábias? O que quer dizer quando diz que elas são sábias? Como elas são diferenciadas das outras? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O testemunho do Senhor é seguro e faz sábios os simples. Há uma mulher em Apocalipse 12 que diz que ela guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, certo? Ela tem a lei e o testemunho. Diz aqui em Salmo 19, verso 7, que elas são sábias. Os que obedecem são sábios. Jesus disse que o sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Quem é ele? Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, porque o tolo também ouve as palavras, mas não as pratica. Então essa também é uma distinção entre as virgens sábias e as tolas. E então diz que 5 eram tolas, e a palavra tola em grego é moros. A propósito, é de onde vem idiota ou imbecil. E como você deve imaginar, significa estúpido, sem noção, cabeça oca. É quando alguém decide algo de forma totalmente irresponsável e irracional. Ou seja, imagine você ir ao casamento do noivo à noite e não levar óleo para sua lâmpada. É como dizer, eu vou explorar a escuridão, vou levar minha lanterna, mas não vou levar pilhas. Falta inteligência. É o que Jesus está dizendo. Mateus capítulo 7 diz, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é insensato. Tito 3:3. Porque nós mesmos éramos loucos, desobedientes. Quem são os loucos? Digam. Os desobedientes. Eles sabem o que Deus quer, mas não obedecem. Enganados, escravizados por paixões e prazeres. Portanto, as virgens representam, claro, a igreja. Em geral, aí você tem os sábios e os tolos, que são os cristãos professos. Quem é o noivo? Jesus, concordam? Tudo bem, mas vamos às Escrituras. Algumas pessoas não conhecem a Bíblia e não sabem disso. Lucas 5:34. E ele diz, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus está se referindo a si mesmo. 2 Coríntios 11, verso 2. Paulo diz, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Claramente, a noiva sendo apresentada a Cristo, que é o noivo. Portanto, não precisamos nos questionar sobre isso. Agora vamos para a lâmpada. Essa é uma parte muito importante da parábola. O que é a lâmpada? Tem algo que eu vou fazer para ilustrar isso um pouco e mostrar a vocês. Salmo 119, verso 105. Tua palavra é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Traga a minha lâmpada aqui, por favor. Tragam a lâmpada. Aqui está. Vejamos outro verso a respeito. Provérbios 6, verso 23. Aqui diz que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Então, o que é a lâmpada? Nos tempos bíblicos, agradeço ao pastor Ross por ter me emprestado a sua lâmpada. Eu a vi na prateleira do seu escritório e pedi emprestada. E ela não estava com o pavio. Daí eu trouxe o meu. Mas minha primeira experiência falhou totalmente. Eu usei um cadarço de nylon e ele não queimava, por mais que eu o mergulhasse no óleo. Sabem que tipo de óleo eu usei? Azeite de oliva virgem. Não era para fazer sentido? Então isso é muito comum. Quando você vai a Israel, eles lhe dão uma dessas lamparinas, que é o que eles usam e são comuns em muitas partes do mundo. E o que eles fazem? Bem, eu rasguei uma camiseta de algodão que dá mais certo. E ela é embebida no óleo. E quando você quer diminuí-la, como se fosse dar um cochilo, já que o noivo está demorando, é só fazer assim e ela queima menos. Depois, quando ouvem o som de que o noivo está vindo, elas puxam e a luz aumenta. Também são chamadas de tochas e tinham tamanhos diferentes. Eu acho que para um casamento elas usavam uma maior que precisava de mais óleo. Claro que quanto mais brilhante,
mais óleo ela usa, certo? Ela pode até não parecer grande coisa aqui no estúdio, mas se vocês estiverem em uma noite escura em algum lugar, ela vai ajudar bastante. Bom, vamos deixar queimando aqui. Eu só queria que vocês visualizassem algo do tipo. O que eles usavam naquela época? Essas eram as lâmpadas que eles usavam nos tempos bíblicos e havia azeite de oliva dentro delas para ajudar a iluminar. Salmo 119, 130. A entrada da tua palavra dá luz. Portanto, todas as virgens têm uma lâmpada, não é? O que é a lâmpada? A Bíblia. E não tem muita gente por aí com Bíblias? E basta isso para ser salvo? Ter uma Bíblia? Todas foram para o lugar onde se reuniram para o casamento. Então, para ser salvo, basta se reunir com as outras virgens que dizem estar esperando pelo noivo. Estavam todas ali, mas todas foram salvas? Ser membro da igreja é o único critério? Não. Logo, elas não precisavam apenas da palavra, mas deixe-me dizer algo mais. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, pois já chegou a tua luz, e a glória do Senhor se levantou sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas o Senhor se levantará sobre ti, e a sua glória será vista sobre ti, e os gentios verão a sua luz. E os reis ao resplendor de sua ascensão. Então, para que servem essas virgens? Elas deveriam iluminar o caminho para os outros. A luz não era apenas para elas. Elas deveriam ser as líderes do grupo nupcial, conduzindo um grupo inteiro de pessoas ao casamento. Portanto, os cristãos na igreja deveriam sair e conduzir outras pessoas a Cristo, o noivo. Amém? Lucas 12, 35. Jesus nos admoesta que as vossas cargas estejam cingidas e as vossas lâmpadas acesas. João 8, 12. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, a lâmpada é a palavra de Deus. E o que é o óleo? É o Espírito Santo. Vamos ler alguns versos a respeito. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Quando ungiam um rei ou um sacerdote, era um símbolo de que Deus lhes daria o Espírito em uma medida especial para realizar o trabalho para o qual haviam sido chamados. Jesus recebeu uma unção especial do Espírito Santo quando começou o seu ministério? Sim. Também podemos ler em Êxodo 30, verso 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado da unção por todas as vossas gerações. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Foi dada uma fórmula encontrada no livro de Êxodo, na qual eles faziam esse óleo especial para a unção e usavam o que chamaríamos de azeite de oliva virgem, mas esse era puro. Depois acrescentavam um pouco de mirra e talvez um pouco de incenso e outras coisas e faziam essa receita com esse óleo, e todos os ingredientes têm um simbolismo especial para eles. Esse óleo era usado para ungir coisas sagradas, que eram reservadas para Deus. Portanto, tudo que era ungido com esse óleo era santo, não deveriam usá-lo para mais nada. Ele ungia todos os móveis do santuário com o óleo santo da unção. E Deus quer nos ungir com esse óleo. Os sacerdotes Arão e seus filhos foram ungidos com o óleo santo da unção. Ele nos quer como nação de reis e sacerdotes. Que sejamos ungidos com esse óleo e cheios do Espírito para que as luzes estejam acesas. Havia uma lâmpada no templo? Havia. E essa lâmpada queimava sem óleo? Vocês sabem por que os judeus comemoram o Hanukkah? O Hanukkah é antigo e você não o encontrará na Bíblia, mas está na história judaica. O Hanukkah remonta a uma época em que os reis gregos estavam proibindo a prática da religião judaica e cercaram o povo Israel. E eles ficaram sem óleo para a lâmpada do templo. Mas a luz não parou de queimar por 8 dias e continuou queimando até eles conseguirem mais óleo. E dizem que foi um milagre a lâmpada continuar acesa. Eu tive um carro assim, uma vez eu fiquei sem gasolina e eu orei e ele andou 110 km sem gasolina. E isso foi um milagre, ou o medidor estava quebrado.
mas eu acredito no milagre. Zacarias 4 fala sobre duas oliveiras que estão ao lado do trono de Deus, uma à direita e a outra do lado esquerdo. Oliveiras quer dizer que o óleo é fornecido. Então ele me respondeu, verso 6, Zacarias 4:6, e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquele óleo representa o espírito. Agora, eu tenho uma lâmpada. Eu posso tacar minha Bíblia nas pessoas para que elas se salvem? Eu posso simplesmente lê-la e automaticamente serei salvo? Quem escreveu a Bíblia? Deus, portanto, você não precisa apenas da palavra de Deus, mas também do Espírito Santo para entender e viver as palavras da Bíblia. Precisamos do Espírito mais do que nunca. 1 Coríntios 2:11. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Portanto, é o Espírito de Deus que faz com que a palavra de Deus ganhe vida em nossas vidas. Caso contrário, teremos uma lâmpada sem luz. Concordam? No livro Parábolas de Jesus, na página 408, sem o Espírito de Deus, o conhecimento de sua palavra de nada adianta. A teoria da verdade sem o acompanhamento do Espírito Santo não pode vivificar a alma ou santificar o coração. Eu conheço ateus que leem a Bíblia com o único propósito de argumentar. Eles não têm intenção de acreditar nela, mas eu conheço alguns que se converteram fazendo isso. Porque o Espírito Santo falou e eles ouviram. Mas há quem leia a Bíblia e não é convertido e adora discutir ou estudá-la para saber a história ou o que quer que seja. Você precisa do Espírito Santo. Agora, se você tem o Espírito de Deus e você possui essa luz, como isso será mostrado? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Veja em Gálatas capítulo 5, verso 22. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio. Como deixamos nossa luz brilhar? Você lê a palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, você vive a vida de Deus. E você tem os frutos do Espírito em sua vida. Portanto, logo de cara, você vê uma grande diferença entre as virgens sábias e as virgens tolas. Uma tem reserva de óleo e está vivendo a vida de Cristo em sua vida. Bem, eu estou olhando para o relógio e me sinto confortado com o fato de que será pelo menos uma série de 2 partes, portanto eu vou concluir com esse pensamento. Diz que, enquanto o noivo se demorava, todas cochilaram e dormiram. Parece que já faz muito tempo que Jesus prometeu que viria rapidamente. No último capítulo da Bíblia, ele diz 3 vezes, eis que venho sem demora. Isso foi há 2000 anos, mais ou menos. Por que tanta demora? Bem, parece que ele se atrasou. Perceba 2 vezes. Em Mateus 24 e 25, lembre-se que se trata de um único sermão. Ele fala sobre um aparente atraso. Por quê? Porque foi durante o tempo de atraso que a diferença entre a sábia e a tola foi vista. O tempo de atraso é um teste. Vejamos algumas passagens para ilustrar isso. Habacuque, capítulo 2, verso 3. Porque a visão é para um tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá, ainda que tarde. O que significa tardar? Parece estar atrasado. Se tardar, espera-o. Espera-o. Já ouviram isso? George Washington disse aos seus soldados na época em que demorava para carregar uma arma: não atirem enquanto não virem o branco dos olhos deles. Não desperdice munição, atirando porque está assustado. Esperem até estar perto o suficiente para atingir o inimigo. Isso não é fácil quando se está com medo. Espere. Não tardará. Certamente virá. Espera um pouco, ele acabou de dizer ainda que demore, e depois ele diz que não tardará. A única maneira de entender isso é que, embora pareça que ele esteja atrasado, ele não está. É por isso que Jesus nos disse várias vezes nessa parábola que ninguém sabe o dia nem a hora. Mais uma passagem, 2 Pedro capítulo 3, verso 2. O profeta aqui diz que vocês se lembrem das palavras que os santos profetas falaram no passado, como em Habacuque, e no mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que surgirão escarnecedores nos últimos dias, dizendo: o que houve com a promessa da sua vinda? De onde vêm esses escarnecedores? Do mundo? Não, o mundo sempre zombou. Mesmo dentro da igreja. Alguns zombarão e dirão: sim, sim, ele está vindo, a gente já sabe disso. Especialmente na igreja onde
A segunda vinda está embutida em nosso nome. Isso seria uma pena. Se as pessoas que têm o nome adventista deixarem de acreditar e se animarem com a expectativa e a iminência de sua vinda, ou então você realmente perderá o Salvador em sua alma quando isso acontecer. Pedro disse: escarnecedores virão, segundo suas próprias concupiscências. Não mencionei mais uma razão para eles escarnecerem, porque andam segundo suas concupiscências. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Acabamos de sair de um feriado em que foi chamado de espelho de voo. Todos os voos cancelados. E foi um caos. Karen e eu estávamos voando no meio disso, mas voamos no dia de Natal e, portanto, o nosso voo não foi cancelado. Mas de volta para casa atrasou. Mas muitos que estavam indo para o programa do GYC tiveram que ir de carro porque simplesmente não conseguiram outro voo. Foi um desastre. Normalmente, quando você entra no avião e ele está um pouco atrasado, e isso aconteceu semana passada, na volta para casa, o piloto diz: sentimos muito, pedimos desculpas por estarmos saindo tarde, mas incluímos um atraso na programação e você ainda chegará no horário. Portanto, mesmo que você ainda nem esteja no portão quando eles dizem você deve decolar, você ainda aterrissará no horário porque eles incluíram um atraso esperado no programa. Eu sei que parece loucura, não é? Atraso programado. Talvez seja disso que Jesus está falando. Êxodo 32, verso 1. Ora, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, ele estava atrasado? Será que ele estava descendo devagar por ser muito velho? Não, ele estava no horário. O povo estava sendo testado. Vejam, eles tinham acabado de dizer, Deus havia lhes dado os 10 mandamentos verbalmente. Eles ouviram os 10 mandamentos e disseram: tudo o que o Senhor disser nós faremos. Daí houve um atraso. E o que ocorre durante esse período de atraso? Eles ficaram impacientes e perderam a patente da gelatina. Fizeram um bezerro de ouro. Certo? Durante o tempo de teste, quando Moisés demorou, eles disseram: vamos fazer deuses. Não sabemos o que houve com Moisés. Ele não vai voltar. Imagina o povo de Deus dizendo isso. 1 Samuel, capítulo 13. Samuel falou ao rei Saul: você vai para a batalha contra os filisteus em Gilgal. Espere por mim e após 7 dias eu voltarei. 1 Samuel 13, verso 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ele fez algo que nenhum rei deveria fazer. Ou rainha. Somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios. Ele diz: as outras nações fazem isso, eu também posso. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Ou se ele tivesse esperado só um pouco mais. Mas durante a demora, durante o teste, ele perdeu a fé. Qual foi o resultado disso? Samuel disse: você agiu de forma insensata. Existem as virgens sábias e as insensatas, não? Samuel disse a Saul: você agiu de forma insensata. Você não guardou o mandamento do Senhor, seu Deus, que separa o sábio dos tolos, que ele te ordenou. Pois agora o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Ele receberia uma recompensa eterna. Mas agora o seu reino não continuará. Ele perdeu a coroa, perdeu o reino porque perdeu a paciência. Ele deixou de acreditar que o profeta viria. Isso pode se repetir nos últimos dias. Hebreus 10, verso 37. Porque ainda por um pouco de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Agora no Novo Testamento. Agora o justo viverá pela fé. Mas se alguém recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a salvação da alma. Veja que no final de Mateus 24, pouco antes de ele contar a parábola das 10 virgens, ele encerra com outra parábola. Mas se aquele servo mau diz em seu coração: meu senhor se demora, onde ele diz isso? No coração. Mas isso começa a se manifestar em sua vida.
Então ele começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eis alguém aqui, são os servos. São professos seguidores, mas eles dizem, está demorando. Sabe que é durante a demora que às vezes é possível saber se alguém ama uma pessoa ou não. Por que o Senhor não veio ainda? Porque Ele nos ama. A Bíblia nos diz que Ele não quer que ninguém pereça. Imagine uma mãe se preparando para deixar o cais e seus filhos estão ali e ela diz ao capitão, espere. E ela faz tudo o que pode para persuadir o capitão a esperar, porque ela ama os seus filhos. Portanto, é realmente um teste de amor, para ver quem vai resistir, quem vai esperar. Amigos, estamos vivendo esse tempo. Eu creio que o Senhor virá em breve. Eu acredito que estamos vivendo em uma época em que essa aparente demora está testando a fé das pessoas. E muitos estão fazendo como os filhos de Israel e como o rei Saul, fazendo concessões, porque estão perdendo a fé. Temos que segurar. Jesus disse, se você colocar a mão no arado, não largue, segure, Jesus está vindo.